A gente vai seguir nesse debate. Agora, a produção separou uma informação adicional aqui, porque depois do acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo Silva, tratamos disso ontem, inclusive, o bombeiro que atendeu a ocorrência disse que o motorista da Porsche que causou a batida estava embriagado. A conversa foi registrada pela câmera corporal de uma das policiais militares que acabou atendendo essa ocorrência. Depois que as autoridades policiais pediram explicações sobre o ocorrido, Fernando Sastre, o motorista da Porsche, disse que não se lembra e apenas disse: foi um acidente horrível. Durante a conversa, o bombeiro fez um questionamento sobre a bebida. Estavam um pouco etilizados esses caras, né? E a policial confirmou. Um detalhe importante é que a percepção do bombeiro de que o jovem estava embriagado não foi colocado no boletim de ocorrência. Vamos trazer isso também para o nosso debate. Mota, claro, tudo gira em torno das câmeras policiais, tem essa informação adicional acerca desse episódio da Porsche, enfim. Mas ainda, se quiser trazer a sua percepção sobre esse episódio em especial, mas se a grande maioria dos policiais acerta e dão bons exemplos e ajudam a população, os registros das câmeras corporais não podem servir, inclusive, como uma publicidade positiva, porque é o que a gente percebe. Muitas vezes é uma divulgação seletiva, né? Somente quando o agente erra. Mas é preciso lembrar que a grande maioria acerta, né? Mas não é preciso câmera policial para isso, né, Caniato? Hoje já há inúmeros casos, a maioria dos casos em que os policiais atuam são casos de sucesso. Procura nos jornais, procura nas matérias esses casos. Você não vai encontrar, você só vai encontrar com grande destaque os casos em que os policiais erram. Eu dei um exemplo aqui do sequestro do ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro, um caso que foi resolvido de maneira exemplar pela Polícia do Rio, uma das mais atacadas e difamadas do Brasil. Eu desafio os espectadores a procurar nas manchetes dos jornais no dia seguinte a simples menção à palavra polícia. Conseguiram escrever uma manchete sobre a resolução de um sequestro, perfeita resolução, sem usar a palavra polícia. Esse não é um problema tecnológico que as câmeras resolveriam. Esse é um problema ideológico. Você, Zé Maria, que é preciso complementar nesse debate, para além dessa situação que envolve a intenção do governo de São Paulo, mas também essa informação adicional sobre o episódio da Porsche que a gente discutiu amplamente no dia de ontem. São dois pontos importantes. O nosso debate aqui foi para um lado importante, que é a história do uso da tecnologia contra o crime, né? Eu vejo aqui em Brasília o uso de câmeras que tem melhorado muito, isso poupa mão de obra. A polícia só vai em pontos considerados importantes, em momentos certos. Vejo na Câmara dos Deputados montaram um verdadeiro Big Brother, com câmeras potentes que lê placa de carro a quilômetros de distância, para se ter uma ideia. E ali, os policiais que ficam de plantão nesse centro de operações, eles imediatamente comunicam com os policiais mais próximos da operação, ou seja, melhora muito a qualidade, melhora muito a atuação e reduz, né, o gasto com mão de obra. A aplicação da mão de obra fica de uma maneira mais objetiva. Então, não há dúvida. E o Beraldo citou um exemplo assim importantíssimo. As câmeras de multas estão espalhadas por todo o país e muitas estão integradas num sistema único, e aqui em Brasília também, não são todas, mas boa parte das câmeras estão montadas num sistema único que tem a inteligência artificial e pode ler placas e saber a localização de um veículo. Eu sempre fiquei muito implicado o porquê de não terem impedido o roubo de carro. Hoje, roubar um celular, você sabe onde está o celular. Só pedir a localização do celular. E como roubar um caminhão, um ônibus, roubar um carro e ninguém saber onde o carro está. Então, assim, é preciso integrar estas câmeras ao serviço de segurança pública. Isto é tão evidente que o óbvio é tão difícil de ser visto. Então, como sugeriu o Beraldo, é importantíssimo que essas câmeras que já existem, né, para multar, o objetivo é multar, talvez até multar dê mais lucro e por isso tem uma tecnologia melhor. Hoje a tecnologia de multa é uma coisa
fantástica, uma indústria, um IPTU novo para alguns municípios. Tem municípios que você não consegue passar sem ser multado. Então, assim, existe tecnologia para isso, por que não usar essa tecnologia contra o crime e em apoio ao policial? É exatamente o que eu acho. Essa história da Porsche aí, a cobrança tem que ser a rapidez da justiça. A justiça tem que dar respostas rápidas num caso desse para condenar e punir pessoas que fazem esse tipo de uso de veículo. O veículo é um meio de transporte e está sendo transformado em armas por alguns. A gente vê isso todos os dias e coloca em risco toda a população. Mas não é porque um veículo é chique, caro, custa $1 milhão que você já pode condenar a pessoa, mas tem que condenar qualquer veículo. Se ele foi usado para o crime, ele é como se fosse uma arma. E é assim que tem que ser levado em consideração. O que a gente vê nesses debates aqui é que a lei está complicando a vida do policial, levando o policial e todos os agentes. A gente vê aqui em Brasília, por exemplo, o Detran com dificuldades aí de atuação, porque chegaram à conclusão que o Detran não pode isso, não pode aquilo, não tem força policial, não pode andar armado e assim por diante. Quer dizer, a lei tem que levar a polícia a ter autonomia, uma autonomia muito maior. No projeto, quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça, tinha detalhes ali que davam ao policial uma força muito maior, né? Inclusive excludente de ilicitude, que era extensivo a civis, não era só o policial. Mas não, as pessoas estão cerceando o poder do policial de tomar decisões. A polícia tem que ganhar mais autonomia e, se houver policiais que cometem crimes, que eles sejam afastados, julgados, né? E afastados. Tá certo. Agora, Beraldo, quero aproveitar que você mora nos Estados Unidos, mas não querendo entrar no episódio do George Floyd e até um outro muito parecido que a gente vai tratar daqui a pouquinho, inclusive, mas nos Estados Unidos tem aqueles programas que se utilizam justamente dos registros policiais para contarem casos policiais, né? Acidentes de trânsito, abordagens, um camarada que acaba errando a pilotagem e bate no carro da polícia no acostamento, e eu já vi tantos vídeos desse tipo, ou mesmo as perseguições, né? O helicóptero da polícia gravando aquelas perseguições nas autoestradas norte-americanas. Enfim, isso é muito comum, muito popular nos Estados Unidos. Em alguns momentos esses programas vieram para cá traduzidos, né, enlatados. Mas a grande maioria dos casos mostrava o sucesso das operações policiais e o rigor da polícia em muitas localidades do país. Fiz a pergunta para o Mota sobre o quanto os registros feitos pelas câmeras, as fardas da polícia, poderiam, depois de um tempo, após a divulgação das muitas ações que são realizadas, servir como uma espécie de publicidade positiva. Porque o que a gente vê hoje? Sim, teve o caso da Porsche. O camarada errou, liberou a mãe e o filho deveria ter feito o exame de bafômetro. São divulgações pontuais, seletivas, sempre mostrando o erro do policial. Em São Paulo, de vez em quando, eu vejo algum vídeo de alguma policial que consegue salvar um bebê engasgado. É isso. Agora, existem vários outros casos de sucesso nas muitas polícias pelos estados do Brasil. O que é preciso considerar em relação a isso também? Caniato, nós estamos num país onde veículos de imprensa estão oferecendo espaço das suas páginas, que vendem as centenas de milhares de reais para anunciantes, para relatar o drama do maconheiro em São Paulo, que, coitadinho, está tendo que lidar com a inflação da maconha, porque o PCC está em guerra. Então, eu faço uma pergunta, Caniato: qual veículo de imprensa, tirando a Jovem Pan, se colocaria na posição de efetivamente defender o policial? Qual é a chance de termos no Brasil, nos veículos tradicionais de TV, de imprensa e tal, um relato, uma demonstração da atuação da polícia no sentido de valorizar o seu papel no efetivo combate ao crime? Porque a diferença está aí. O problema não é a câmera, o problema não é captar as imagens,
O problema é como essas imagens são utilizadas e vendidas para o grande público. A gente vê algumas ações da polícia, aliás, me chamou muito a atenção uma que saiu talvez uns 2 meses, em que a polícia faz uma operação, entra numa casa onde um pai segura o próprio filho como refém e na hora que entra no quarto, o pai pega com uma faca para fazer uma ameaça ao filho, que os policiais têm que reagir na hora. E eles disparam contra esse pai e salvam o filho. E aí eu te digo, como é que essas imagens, numa velocidade da luz, começaram a ser espalhadas à torto e à direito? Isso, para mim, é muito ruim, é muito negativo. Uma cena de um assassinato, ela, por si só, por definição, ela não é algo que deveria ser distribuído por aí. Quando é a ação da polícia, você tem que ter muito mais preocupação em relação a isso. Só que no Brasil não se cuida das imagens produzidas pelas câmeras de farda com este propósito. O propósito é sempre apontar o dedo. Então, Canhoto, para responder a sua pergunta, nós precisamos mudar muita coisa ainda no entendimento da atuação da polícia. E não é só por parte da imprensa, não é só por parte da opinião pública, mas também por parte do Judiciário e do Ministério Público. Afinal de contas, a gente já falou aqui inúmeras vezes do que se tornaram as audiências de custódia, como se transformam no momento onde o trabalho do policial é alvo de um demérito e o coitadinho que tem que dizer se foi bem tratado, se está tudo bem, se o policial foi educado, se ele está com frio, se ele quer um cafezinho, é o bandido. Então, realmente, está tudo invertido. Até colocarmos essas peças nos seus devidos lugares, eu, sinceramente, não vejo nada de bom vindo da produção das imagens a partir das fardas dos policiais.